Bem-vindos aos nossos estudos dirigidos sobre a contribuição de Santo Tomás de Aquino para a formação dos direitos humanos. Estamos na nossa quinta e última aula, a relação do pensamento de Tomás de Aquino com os direitos humanos. Vamos ver um pouquinho a evolução dos direitos humanos e as considerações finais deste nosso estudo dirigido. A busca da satisfação das necessidades coletivas levou o homem, em determinado momento, a constituir um ente maior, dotado de certa estrutura e poder, denominado Estado. Sua administração não poderia ser conduzida de outra forma senão por meio dos próprios homens ligados à comunidade. Muito embora a aspiração ao poder seja um desejo intrínseco de boa parte dos seres humanos, nem todos estão aptos para seu exercício, fato este que acabou por transformar o Estado inúmeras vezes como instrumento de opressão e dominação de pessoas. Diante desse cenário surgem os direitos humanos, denominados como aquele conjunto elementar de direitos imprescindíveis à concretização da dignidade humana. Compreende-se a ideia de dignidade humana pelo que é, ao contrário, por seu sentido oposto, ou seja, aquilo que não é. Para Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade, temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando nesse sentido um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem à pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos demais seres humanos. Tendo em vista o alicerce na dignidade da pessoa humana, afirma-se na atualidade que os direitos humanos universais, isto é, invocáveis por todos os indivíduos, tanto do plano nacional como internacional, prevalecendo inclusive sobre os eventuais relativismos culturais, tendo em vista o alicerce, além da universalidade, Penteado Filho menciona o caráter irrenunciável, inalienável e imprescritível dos direitos humanos, enquanto a irrenunciabilidade decorre da impossibilidade de certo indivíduo dispor de sua proteção à dignidade em favor de outrem, salvo no conflito de direitos. A inalienabilidade consiste numa espécie qualificada da primeira, na medida em que a disposição vedada caracteriza pela impossibilidade de transferência desses direitos, tanto na forma gratuita quanto onerosa. Por sua vez, a imprescritibilidade relaciona-se com a inexistência de restrição ao gozo de tais direitos, em razão da não existência no decurso do tempo. A consolidação dos direitos humanos é reflexo de um longo processo histórico, marcado por grandes lutas e movimentações sociais que ora limitaram o poder de atuar do Estado perante os cidadãos, ora colocar o Estado numa posição ativa, garantidora de direitos básicos que atendessem não só a pessoas individualmente consideradas, como também na forma difusa. Essa evolução é classificada em três grandes dimensões ou gerações, conforme os doutrinadores tradicionais, fruto das revoluções liberais e da transição do Estado absolutista para o Estado liberal de direito. Os direitos humanos de primeira dimensão, também mencionados como direitos negativos, são aqueles que negam a intervenção estatal impondo limitações concretas ao poder de atuar dos governantes. Nesse grupo estão compreendidos os direitos civis e políticos, sendo a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da França, em 1789, um dos principais marcos jurídicos desse período. Os direitos de segunda dimensão surgiram diante da transição do Estado liberal para o Estado social, associado também aos reflexos provocados na economia e sociedade pela Revolução Industrial. Diversos dos direitos previstos na dimensão anterior, estes possuem
Conteúdo positivo, prestacionais, em outras palavras, obrigam o Estado a atuar proativamente, promovendo políticas públicas de caráter social e intervindo no domínio econômico. Contidos nesta dimensão estão os direitos sociais, econômicos e culturais, sendo a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de 1919 principais referências jurídicas desse período. É dos direitos humanos de terceira geração que estão contidos os direitos difusos dos povos e da humanidade. A partir desse momento, a proteção da dignidade deixa de ser vista a partir da perspectiva individual de cada cidadão e o Estado, para contemplar uma proteção mais ampla, independente de qualquer condicionamento quanto à etnia, sexo, origem ou outros fatos de discriminação. Englobam nessa dimensão a proteção ao meio ambiente, direito do consumidor e às minorias por meio das ações afirmativas, figurando a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 como um dos documentos protetivos dos direitos humanos nesse ciclo. Além das três dimensões, alguns doutrinadores classificam os direitos humanos, ainda que de forma não uniforme, em quarta e quinta geração, enquanto a quarta compreende direitos ligados à bioética, segundo a concepção de Norberto Bobbio. A última dimensão, de acordo com o entendimento de Paulo Bonavides, o direito à paz permanente dos povos. Dada a relevância de assegurar o respeito à dignidade a seus cidadãos, os direitos humanos universais, por sua essência, são reconhecidos na ordem jurídica interna dos países, passando então a serem denominados direitos fundamentais. No Brasil, a dignidade da pessoa humana é ponto central da ordem jurídica, haja vista sua valorização como razão fundamental para a estrutura de organização do Estado de Direito, conforme se verifica no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que a define como um dos princípios fundamentais da República. Sarlet exalta a importância da positivação dos direitos humanos. Para além desta vinculação, na dimensão positiva e negativa do Estado, também a ordem comunitária e, portanto, todas as entidades privadas e os particulares encontram-se diretamente vinculados pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que tal dimensão assume particular relevância em tempos de globalização econômica. De outro lado, a afirmação de Sarlet traz consigo uma importante reflexão acerca da eficácia dos direitos fundamentais. Inicialmente, os direitos humanos foram reconhecidos no ordenamento jurídico, com o propósito de limitar a atuação estatal. Todavia, em contraposição à ideia de eficácia vertical dos direitos fundamentais, observa-se no entendimento moderno, entre os quais encontra Lenza, a admissibilidade de sua aplicação na relação entre particulares, ora denominada de eficácia horizontal. Considerações, então, finais. A compreensão, então, do pensamento tomista medieval acerca do direito natural e das questões de justiça contribuem para afastar a ideia de Idade das Trevas numa referência à baixa produção filosófica cultural a que se atribui a Idade Média. Sua visão, condensada principalmente na Suma Teológica, revela uma evolução do pensamento, abrindo espaço para os atos justos calcados sob a esteira do direito natural. Ao tomar conhecimento do contexto histórico evolutivo dos direitos humanos e conhecendo os pilares através dos quais se estrutura o pensamento filosófico tomasiano, é possível identificar diversas conexões ou contribuições deste último na formação do primeiro. Para Tomás de Aquino, todas as leis, sejam elas racionais ou humanas, guardam no fundo uma origem no divino. Essa perspectiva teológica traz consigo uma ideia de unidade, universalidade, que também nos direitos humanos é apontada como característica elementar. Ao invés da unidade divinal, é a dignidade da pessoa o ponto de partida da compreensão, reconhecimento e aplicação dos direitos humanos. Outro ponto que merece destaque é a questão da propriedade no pensamento tomista. Muitos anos antes do reconhecimento da propriedade como um direito humano, assim consolidados posteriormente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 5º, inciso 22 e 23 da Carta Magna Brasileira,
né, e sua obra já a considerava como tal. Não se trata de qualquer propriedade. A ela deve ser atender a sua função social, isto é, o atendimento do bem comum perante a coletividade. Espero que todos tenham gostado desses estudos dirigidos, né, que foram de filosofia do direito, né, especialmente o pensamento medieval, o pensamento de Tomás de Aquino na filosofia do direito. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.